Olá, pessoal! Essa é a nossa terceira aula e também aquela aula onde iniciaremos a falar dos aspectos operacionais de banco de dados. Falamos nas aulas passadas da apresentação geral da disciplina e já falamos também dos conceitos fundamentais de banco de dados. Então, neste momento agora, iniciaremos uma etapa onde a gente trata do detalhamento dos diversos e mais importantes aspectos operacionais de banco de dados, que é o que faz o sistema de banco de dados ser um sistema de gerenciamento de banco de dados. E na aula de hoje iniciaremos com aquele aspecto operacional que também é a coisa fundamental de gerenciamento em termos de manipulação, em termos de banco de dados, que é a transação. Então vamos lá. Então, a partir desse ponto, nós detalharemos melhor os aspectos operacionais de sistema de gerenciamento de banco de dados. E a cada característica vista, a gente vai compreender melhor o funcionamento desta categoria de programas, né? E sempre que possível, a gente vai detalhar a descrição de alguns algoritmos desse gerenciamento. Nesse momento agora, nós não estamos preocupados em cobrar de vocês a implementação destes algoritmos, né? Porque ninguém vai construir um SGBD. Mas nós vamos compreender como funciona um SGBD em linhas gerais. Vamos compreender que tipo de operação, que tipo de gerenciamento esse sistema de gerenciamento deve fazer para poder garantir o banco de dados da maneira que a gente espera que ele opere, da maneira que a gente espera que ele trabalhe, certo? Então, essa etapa tem uma extensão um tanto quanto prolongada e ao final desta etapa de aspectos operacionais pretendemos fazer uma consulta avaliativa de vocês. Então, vamos fazer uma atividade valendo a avaliação no final desta etapa atual do nosso curso. Mas não se preocupe, é uma etapa meio chata, meio conceitual, mas a gente vai tentar deixá-la um pouco mais agradável nas nossas conversas por aqui e em outros meios de comunicação também que temos ao longo da nossa disciplina. Ok? Então, começamos falando para você de transação. Antes de mais nada, este elemento é o que existe de mais fundamental em banco de dados. Quer dizer, se você precisar pensar numa coisa que seja mínima em banco de dados, a menor parte gerenciável, a menor parte controlável é a transação, certo? Se a gente fizer um paralelo com outras áreas da computação mesmo, você vai dizer o seguinte: ah, professor, mas lá em sistemas operacionais, que é algo que se assemelha muito a banco de dados, né? Porque o sistema operacional ele controla a máquina como um todo. E o banco de dados controla os dados. Aí lá em sistemas operacionais tem algo que faça um paralelo tem algo que faça um paralelo à transação. É um elemento lá chamado processo. A gente vai comparar melhor daqui a pouco, tá certo? Então, antes de qualquer avanço, se faz necessário apresentar esse elemento, que é a transação. E a transação é o item fundamental de banco de dados e que chega a ser composta por elementos menores, que são as operações. Pode ser uma ou N operações compondo uma coisa fechada, um pacote fechado chamado de transação, certo? Então, esse pacote fechado chamado de transação é o que o banco de dados vai controlar. Se tem uma pessoa que solicitou essa transação, se tem outra pessoa que solicitou essa outra transação, se essa transação conflita com essa outra na busca por dados lá dentro da tabela e por aí vai. Então, o banco de dados controla isso. Os comandos que tem dentro dessa operação, aí o banco de dados controla de uma maneira diferente, uma maneira encapsulada dentro daquela transação. Assim como, de certa forma, o sistema operacional também faz com os algoritmos que a gente implementa, né? O nosso sistema operacional ele não está preocupado se você usou lá na sua linguagem C um printf, um scanf, um for, um while, um do while ou coisa parecida. Esse for, o while, do while, variável inteira, variável lógica, variável isso, variável aquilo, está tudo encapsulado em um executável que você gerou com o seu compilador. Esse executável que o sistema operacional vai dizer assim: olha, é um processo. Tá certo? Então, o banco de dados vai pegar todos esses comandos de manipulação de dados e vai dizer: olha, é uma transação. Então, a transação será gerenciada pelo banco de dados de tal forma que é um paralelo bem analógico mesmo ao sistema operacional gerenciando o processo. Tá certo? Então, após conhecer este elemento, a gente vai entender várias coisas já de cara a respeito de gerenciamento de banco de dados.
Então nós temos que a operação são comandos que afetam dados em memória ou em armazenamento, e as operações se reúnem para fazer uma transação, tá certo? Às vezes se reúne, às vezes a operação está sozinha, às vezes um simples comando de leitura de dados da tabela. É um comando único, é uma operação única, mas ela é encapsulada em uma transação para poder executar. É como se você fizesse um algoritmo em C dizendo alô mundo. É só um printf, mas você encapsula ele numa função main que compilada vira um exe, e aquele exe é que é gerenciado pelo sistema operacional. Então é por aí que vai a coisa aqui para o nosso rumo de banco de dados. Então, como eu falei aqui embaixo, eu volto a lembrar, está escrito aqui que as transações estão para o SGBD, assim como os processos estão para o sistema operacional. As transações são gerenciadas de tal forma que garantam a integridade e a consistência dos dados. Quer dizer, o dado está íntegro, eu posso confiar nele, ele está inteiro, e ele está consistente, né? Ele tem um significado, ele tem uma coisa que vai me retornar aqui uma informação mais tarde. Ok? Então, nossa transação ela pode executar na forma monousuário ou multiusuário, monoprogramado ou multiprogramado. Lembrando que esse conceito ele vem lá da década de 70 do século 20, né? Então era bem possível, lá era bem aceitável lá um cenário onde o computador era uma máquina isolada na empresa lá com banco de dados, com tudo enquanto lá armazenado nele. Um operador operava o computador, alimentava ali os dados, esse mesmo operador consultava ali o banco de dados. Então era um cenário de monousuário e monoprogramado, né? Geralmente. Porque esse computador também tinha um sistema operacional bem rudimentar na época que só rodava um programa por vez, né? Pode parecer absurdo para vocês, mas eu ainda conseguia alcançar um tempo do sistema operacional chamado DOS, e que era filho já de um sistema chamado CP/M. Então esse sistema DOS, para você ter uma ideia, eu estava aqui no editor de texto, mandava imprimir. Enquanto a impressora não terminasse de desenhar aqueles caracteres ali no papel, o computador virava um escravo da impressora. Não podia abrir uma planilha, não podia abrir uma imagem, não podia fazer nada. O computador estava lá imprimindo. E se eu tocasse aqui em alguma coisa, em algum atalho aqui do teclado que fosse para interferir no processamento desse computador, ele interrompia aquela impressão. Tinha que começar do zero de novo, depois. Então ele era monoprogramado, o computador nesse tempo desse sistema. Aí a coisa evoluiu e o sistema passou a ser multitarefa ou multiprogramado, tá certo? Então hoje em dia é bem comum, sistemas Linux, Windows, Mac, todos são multiprogramados, né? Você abre vários aplicativos, abre internet, abre navegador, abre planilha, texto, sei lá o que, banco de dados, está tudo lá em paralelo, né? Nesse momento agora essa máquina que eu estou usando para gravar essa aula, está rodando um servidor MySQL, está rodando um antivírus, está rodando o programa que está fazendo essa gravação, o programa que está exibindo esse slide na tela. Então está rodando o driver da webcam, o driver do microfone e por aí vai. Então ele só não está lavando minha roupa e passando, porque isso aí tem uma máquina ali no quintal que faz isso. Mas está fazendo um monte de tarefa, está fazendo um monte de programação. E também a questão do usuário, né? Hoje em dia é inconcebível você dizer assim, um computador que só uma pessoa, só um iluminado no bairro sabe ligar e sabe usar. Não. Então hoje em dia nós temos o que naquela época foi tido na literatura como uma situação ideal de banco de dados, multiusuário, multiprogramado, tá certo? É o que se diz naquele tempo que o melhor uso é o computador multiusuário com multiprogramação, porque melhora o throughput, que é um conceito lá de SO, e o tempo de espera fica reduzido, porque isso aqui é uma consequência do throughput melhor. Throughput, para quem não está ligado, para quem não paga o SO, é aquela taxa, é uma taxa, né? É uma taxa de execução de tarefas por tempo. Então você marca aqui 1 segundo. Eu executei 5 tarefas. Esse computador aqui tem um throughput de 5 em 1 segundo. Esse outro computador que foi lançado aqui já faz 10 tarefas nesse mesmo segundo, né? Então por aí vai. Então quando você compara os processadores para escolher aquele seu computador novo, esse aqui não sei quantos MIPS, GIPs, não sei o que, né? Tem aquele megabit, então milhões de instruções por segundo, né? Bilhões de instruções por segundo, né? E por aí vai. Então você vai comparar os seus processadores da AMD, da Intel, não sei o que, nesse é o throughput que você está comparando, ok? Então é por aí que vai esse conceito de melhor o throughput, quando você tem multiusuário com multiprogramação. Temos esse gráfico aqui que mostra para nós como seria
a execução de duas transações. Você vê que tem uma aqui destacada em preto e outra em azul, tá certo? E aqui tem, as duas ficaram pretas, mas a de baixo seria azul também. Seria a mesma transação executada de forma intercalada, de forma simultânea, e você imagina que no pior caso elas estariam enfileiradas, né? Eu colocaria a transação do traço preto para executar, ou azul, que seja, e na sequência colocaria do traço azul. Então, isso aí seria monoprogramado, usuário. Eu dispararia a primeira transação, essa do traço preto, e dispararia a segunda transação, a do traço azul, numa fila de espera. Aí, não, isso é muito chato, isso é horrível. Vamos fazer com que essa máquina seja multitarefa, multiprogramada. Então, a gente vai executá-la na maneira intercalada, né? Que seria essa forma que está destacada nesse lado aqui do gráfico, né? Então, o processador ele chaveia tanto os milissegundos para a transação do traço preto, tanto as transações para o traço azul. E ele vai chaveando, trocando o contexto de execução, e dessa forma ele vai numa fatia de tempo menor do que a fila das duas, uma atrás da outra, vai executar melhor essa transação, vai ser aproveitado melhor o tempo, por isso que melhora o throughput. Já a execução simultânea, ela era um sonho, até um tempo desses aí na computação, quando as pessoas imaginavam, e se o computador tivesse 2 CPUs, 4 CPUs, que maravilha de mundo seria. Só que a gente já está acostumado, né, pessoal? Com um tempinho aí a coisa evoluiu, qualquer celular que a gente carrega no bolso hoje já tem processador dual core, quad core, octa core e por aí vai, né? Então nós temos hoje essa execução simultânea, que era praticamente uma utopia nos anos 70, hoje em dia está no nosso bolso. Então hoje em dia a gente já consegue um throughput bem mais aprimorado, bem melhor mesmo que a intercalada. Sendo que hoje em dia já se usa isso aqui, os núcleos paralelos executando várias transações simultâneas, misturado com isso aqui. Então o throughput ainda está melhor aproveitado ainda nas coisas que a gente usa hoje de computação, né? Afinal de contas, a gente ouve muito falar que o processador da máquina da gente tem 2 núcleos, 4 núcleos, mas ele também é multithread. Se ele é multithread, em cada um desses núcleos paralelos aqui está rolando isso aqui. Então, em vez de executar 4 transações, no caso do 4 núcleos, ele pode estar executando 8 transações, porque ele também está usando isso aqui junto, nesse mesmo tempo, ou então num tempinho assim, 1 milissegundo a mais do que seria o tempo mínimo de execução dessas transações. Então, você vê que o throughput hoje é bobagem na arquitetura que nós temos. Então, isso aí já é um ponto a favor do nosso conceito. O nosso conceito não mudou, né, de transação. Isso aqui era um sonho nosso em 70, na década de 70, e hoje é uma realidade que já ultrapassou o nosso sonho. Então, o que tem de bonito na computação também é isso, né, que a gente evolui a esse ponto de, vamos sonhar aqui como é que seria coisa legal aqui, aí daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, passou do sonho. Olha que massa, né? Então, hoje em dia já está melhor do que o que tem na literatura, né, da execução simultânea. E nunca, jamais esqueçam as propriedades fundamentais das transações. Se a transação é o item mínimo gerenciável pelo banco de dados, e ela encapsula operações lá dentro, mas isso aí não vem ao caso, ela tem propriedades fundamentais que você vai ser cobrado pelo resto de sua vida, essas propriedades, tá certo? Então saiba sempre na pontinha da língua essas propriedades para poder saber que qualquer algoritmo que envolva banco de dados tem que respeitar as 4 propriedades fundamentais de transações, tá certo? Elas são resumidas na sigla da língua inglesa ACID, para você fazer uma relação com ácido, né? Quem estiver pensando aí num suquinho de limão para poder refrescar o calor, essa é a hora, né, de associar realmente a acidez do suco de limão. Aquela pessoa que tem aquela dor de estômago, né, não é nada agradável, né? Imagino eu, que eu não tenho, graças a Deus. Então, a pessoa que tem aquela dorzinha lá, aquela dor ácida de estômago, aquela gastrite, né? Imagina logo, poxa, é ácido, o negócio aqui é ácido, né? Então, você vai ter aqui na sua mente que as transações têm as propriedades ACID, tá ok? Onde o A significa atomicidade. Não existe execução de meia transação, um quarto ou uma banda de uma transação. A transação é indivisível. Todas as operações são refletidas no banco de dados ou nenhuma será. Ou seja, ou a transação executa todinha e termina com sucesso, ou a gente desfaz o que ela andou fazendo porque ela não rolou, ela não executou. Pela propriedade da atomicidade, ou ela executa ou não executa, tá ok?
Então nós temos também a consistência, que é a segunda propriedade, porque a transação ela deve pegar o banco consistente, o banco está confiável, está consistente, e trabalha com esses dados, manipula esses dados, modifica de tal forma que, ao final, os dados estarão renovados, estarão editados, mas continuarão consistentes, né? O isolamento, uma transação ela faz o serviço dela sem a interferência de outra. Ela executa em uma área isolada de memória. Ela chega lá e diz assim, olha, eu estou nesse endereço de memória bem aqui, puxando agora os seus conhecimentos de arquitetura de computadores, né? Eu estou agora nesse endereço de memória bem aqui e não quero interferência não, eu tenho um muro aqui. Não invada meu muro não, eu estou aqui com o dado aqui da variável A, mas eu não te dou a variável A não, aguenta aí. Quando eu gravar no disco, ou na memória que for, né? Você vai lá e consulta o valor de A, se você quiser, viu? O A é meu. Tá certo? Então isso aí é o isolamento. Uma transação tem que respeitar a área isolada da outra que está executando, tá certo? E temos também a durabilidade, que eu já dei a dica lá na hora do isolamento, né? Que todo efeito de transação tem que ser gravado em meio durável, ok? Eu vou falar meio durável para não ficar aquela coisa que a literatura trazia antigamente, gravado em disco. Disco, né? O disco já está caindo em desuso. Há um tempo atrás era a fita. Né? A fita é um backup que você usa uma vez na semana, aí, sei lá, uma vez no dia. Então, ninguém já processa mais hoje o dado direto na fita. Aí você pensa assim, o disco rígido, todo mundo tem, mas já está começando a ser usado umas tecnologias aí que não dependem de disco, SSD e por aí vai, né? Vai que aparece um negócio aí mais evoluído. Aí o nosso conceito, o conceito do professor Ferri falava em disco. Daqui a 20 anos você é formado, como eu estou aí com 20 e poucos anos de formado hoje. Para aquele meu professor de banco de dados mentiroso velho falando em disco, nem se usa mais disco, né? Então a gente vai falar assim, a durabilidade grava o dado no meio durável. Pronto. Esse meio durável vai mudar com o tempo, aí a história vai contar o que é que vai ser daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, né? Por enquanto ainda é disco e está começando a rolar aí um SSD. E quanto aos dados que foram afetados pela transação, você tem o conceito de granularidade. Quando você diz que a transação tem granularidade grossa, ela é uma transação que afeta dados por atacado, digamos assim. Ela chega ali e diz assim, eu quero apagar uma tabela inteira. Aí essa tabela também, no caso do modelo relacional, essa tabela ela é gravada em uma área de disco que o banco de dados chama de database. Né? Eu quero apagar um database inteiro. Aí, apagando aquele database, é como se eu apagasse uma partição inteira do meu disco. Então, eu estou apagando ali arquivo, pasta, o que tiver, né? Então, eu estou apagando ali tabela, índice, dados, o que tiver. Né? Então, isso aí é um comando de granularidade grossa. É uma transação de granularidade grossa. Não, cara, deixa de ser ignorante, cara. Basta tu chegar lá no cadastro de aluno, esse aluno bem errou o CPF dele quando cadastrou. Paciência. Vai lá, localiza lá, faz um update lá no cadastro desse aluno e faz lá só um update do número do CPF dele para o número correto. E salva. Então esse é um comando de granularidade fina. Porque ele vai lá só num registrozinho que está dentro de uma tabela, que está dentro de um database, que está dentro de um disco. Certo? Então se você chegar aí e apagar uma coisa em grande volume de dados, ou no volume maior de dados, você vai ter uma granularidade grossa. Né? O comando que apaga um registro inteiro de uma pessoa, ele é mais grosso do que o comando que apaga apenas um campo dos dados dessa pessoa. Ok? Então é aí que você mede, digamos assim, a granularidade do comando da transação do banco de dados. É relativa a outro tipo de comando. Mas a gente sabe que existe a mais grossa e a mais fina. A mais grossa é aquela que apaga todo o database, ou manipula todo o database, digamos assim, que nem sempre é apagar, né? Às vezes é criar também. É modificar de alguma forma. E tem a mais fina, que é aquela que modifica, que manipula apenas um campo de uma tabela, uma coisa bem específica, um dadozinho ali que você está editando ali, uma letrinha que ficou faltando no nome da pessoa. Ok? Então é aí que você vai medir a granularidade da sua transação. E para controlar essa concorrência, como é que acontece? Né? Que eu tenho aqui minha transação executando, ela tem a granularidade dela, ela tem as propriedades ACID, bacana. Mas joguei lá, tá lá executando. A gente vai detalhar melhor essa história de concorrência, claro. Mas a gente precisa ter uma ideia nesse momento agora, né? Porque a gente já disse que o cenário ideal é aquele cenário que vai ter várias transações executando com vários comandos de banco de dados, vai fazendo várias tarefas, né?
vários programas executando em paralelo lá na máquina, porque a máquina é multitarefa e por aí vai, né? Então, para que controlar essa concorrência? Para evitar problemas, pessoal. Vai que eu estou atualizando o cadastro de um cliente da nossa empresa e estou colocando lá um telefone que por acaso ele forneceu errado. E você trabalha comigo, é meu colega de trabalho, está também atualizando lá outro campo desse mesmo cliente. Aí eu te pergunto, nós estamos manipulando dados do mesmo cliente, dados diferentes. Eu estou atualizando aqui o telefone e você está atualizando o e-mail do cara, digamos. Vai ficar o que gravado no banco? O ideal é que ficasse os dois, né? O ideal é que eu gravasse 1 segundo antes de você para poder ficar o meu telefone e você, quando for gravar, o sistema detectasse que o telefone já foi trocado, né? E gravasse só o e-mail. E aí, será que é isso que vale, né? Então o banco de dados ele vai ter que se virar para poder controlar essa concorrência, nesse caso extremo. Ah, professor, mas qual é a possibilidade que tem do senhor estar trabalhando no registro e eu estar trabalhando no mesmo registro? Assim, de propósito a gente pode tentar fazer, a gente combina, né? Mas, assim, no dia a dia da empresa, pode acontecer sim. Imagine que o cliente fez uma operação lá com a empresa que você trabalha perto do horário de almoço. Você alterou lá alguma coisa que ele pediu e saiu para almoçar, deu o comando lá e o computador ficou processando esse comando. Por algum motivo lá ele ficou empilhado lá, ele ficou em algum algoritmo lá de gerenciamento da rede. E o cliente, muito impaciente, enquanto eu estava almoçando ali no restaurante da empresa, ele deu uma voltinha no quarteirão, consultou no celular dele ali, viu que o dado ainda não estava valendo. Voltou e reclamou com você, que é meu colega de trabalho. Aí você foi e aproveitou e alterou o outro dado lá. E aí? Né? Aí vai que você grava e por algum motivo de escalonamento de sistema operacional, alguma coisa assim de rede, aquela gravação que eu deixei pendente vai cair depois da sua. A sua gravação fica perdida. Né? É uma coisa que está bem aqui. Ó. Quando a concorrência não é controlada, a atualização pode ser perdida. É um problema que pode acontecer. Podemos ter problema de leitura suja. Ou seja, o cliente está aqui consultando aqui. Ah, o meu telefone que eu mandei o cara atualizar, o preguiçoso lá não atualizou não sei o que. Aí ele arrudeia o quarteirão, volta e manda, né? Vai falar contigo. Aí ele lê de novo, aí diz, não, o telefone agora está ok. O que não está é o e-mail que tu acabou de botar. Quer dizer, está dando um problema de leitura suja. Cada vez que o cara consulta, está vindo uma coisa diferente. Tá certo? E o próprio banco de dados, na sua gerência interna, ele pode fazer um resumo incorreto ou ter o problema da chamada leitura não repetitiva, que implica na leitura suja, né? Porque cada vez que alguém consulta aquele dado de maneira repetitiva, né, ele vai ter um valor diferente em algum campo. Então isso aí é um problema que a concorrência deve evitar, deve até proibir de acontecer, tá certo? O controle de concorrência. Vamos ver mais tarde como é que faz isso. Para isso, a nossa transação ela tem que ser acompanhada em seus estados de execução, em seus estados existenciais, digamos assim, dentro do banco de dados. Ela poderá estar ativa, né, que é o estado inicial que a transação é executada. Né? Quando eu boto aqui select, asterisco, from, tabela tal, a transação já fica ativa. Ela fica esperando lá, ela tem tudo para executar, ela só não tem o processador e a tabela para poder rolar, mas ela está lá. Estou no ponto, estou aqui no aquecimento para entrar aqui no time. Né? Aí ela vai lá e executa. Tá, ela tá ativa ainda quando ela executa. Aí quando ela termina de executar, ela diz assim, por mim eu acho que tá tudo beleza, eu terminei meu serviço. Então ela tá parcialmente confirmada. Aí o sistema vai olhar assim e diz, não, os dados que tu recuperou tá tudo aqui nos campinhos, aqui tudo preenchido, bacana. Então eu vou te confirmar. Então você terminou com sucesso, tá aqui, confirmada. Ou então durante a execução aconteceu alguma falha, algum erro de checksum, sei lá, algum problema de recuperação no disco. Aí a transação diz assim, olha, eu falhei. Ou então ela está parcialmente confirmada ali, o sistema está verificando, não, cara, tu é doido, aqui esse campo bem que é numérico, tu botou uma letra dentro, diabo é isso. Tu falhou. Aí tá lá, a transação falhou, tá certo? Quando a transação falha, o estado final dela é abortada. Então ela é abortada para quê? Para ela voltar para uma fila que ainda não foi, de transações que ainda não foram atendidas, que é chamada fila de prontos, né? E daqui a pouco o estado dela de abortada volta a ser ativa. Que ela fica lá na fila esperando a vezinha dela. Para poder chegar lá e executar na hora que der certo, até ela fazer o serviço dela do jeito certo. Aí ela executa. Professor, mas isso não faz sentido, porque o usuário, meu filho, é um bicho que é difícil da gente agradar. Que ele vai chegar lá e vai dizer assim, deu erro, deixa eu consultar de novo, deixa eu consultar de novo. Aí acaba que uma dessas consultas que ele dispara, que é uma transação nova, acaba dando certo.
Aí aquelas outras que ele disparou, fica ali tudo inchando ali a fila de prontos. Imagine aí, né? E o usuário é um bicho bem paciente mesmo para compreender, para não botar a segunda transação lá, né? Então o que é que o banco deve fazer? Ele tem que ter um mecanismo no futuro para poder colher, digamos assim, colher esse lixo, né? Porque em algum momento ele vai parar para executar essa transação que o cara impaciente consultou 2, 3, 4 vezes, até que deu certo, né? E vai ver que a que deu certo foi a primeira que ele mandou. Geralmente é, né? Então, de repente, essas outras que ele fez tem que ser descartada. Porque o cara foi impaciente, né? Executou aí, mandou várias requisições para um servidor que estava temporariamente ocupado, alguma coisa assim, estava enfileirando requisições e por aí vai, né? Aí são detalhes de rede que o pessoal de rede é que detalha melhor, é que estuda melhor com você, tá certo? Bom, então nós temos aqui o nosso diagrama para mostrar a execução de nossa transação realmente, né? A transação ativa, ela permanece enquanto está executando. Ela termina de executar, ela está em efetivação parcial, que pode ser efetivada caso tenha dado sucesso. Ou, se for detectada uma falha, ela é abortada e volta para o estado de ativa mais tarde, para poder executar tudo de novo até obter sucesso na vida dela e, digamos assim, poder desencarnar em paz, né? Com todo respeito a quem segue as doutrinas religiosas, né? Bom, então, seguindo, a gente tem que ter uma preocupação séria com nossas transações, que é a seriação, ou serialização. Ou seja, vocês viram lá naquele gráfico do início que ela pode ser executada de forma intercalada. Ou ainda na arquitetura atual ela pode ser executada de forma paralela, né? Porém, sempre o resultado no seu banco de dados tem que ser o mesmo de uma pessoa que, com toda a paciência de um monge budista, tenha colocado elas duas para executar em fila, tá certo? Em série. Por isso que temos o conceito de seriação ou serialização. A transação tem que deixar no seu banco de dados o mesmo efeito que ela deixaria executando em série, tá certo? Então a execução de um determinado escalonamento, olha assim o escalonamento aí que veio lá de SO, né? Escalonamento é aquele treinador que está chamando os jogadores para poder disputar a partida lá do esporte, né? Então o algoritmo de escalonamento também vale aqui no BD. Ele chama as transações, ei transação, vem aqui, tu vai executar junto com essa outra aqui e tal. Azul e preta, vem executar aqui as duas, né? No caso lá daquele gráfico que a gente fez. Então eles vão executar ali porque o treinador, o escalonador chamou, né? Então ele tira da fila e coloca lá para executar, só que o final do trabalho dessa galera aqui tem que ser o mesmo de estarem em fila, tá certo? Então as transações são submetidas à execução concorrente, comandos de read e write são cuidadosamente analisados para avaliar se vai haver algum prejuízo para o banco de dados no quesito de serialização. Então nós temos o chamado teste de conflito, que é feito para verificar se a transação vai afetar negativamente o nosso banco ou não, na sua execução serial ou não serial. No caso da execução não serial, né, não é legal esse escalonamento. Eu tenho que devolver essa galera lá para o banco de reservas, que é a fila de prontos, e escolher lá outras opções que eu possa ter, ou até mesmo colocar para executar em fila. Se aqueles forem os dois últimos jogadores do dia, aí é o jeito, meu peixe. Eu não posso botar para executar junto, executa separado. É que nem irmão que briga demais. Pai separa porque senão se mata, né? Então, você supõe que nós temos duas transações, TI e TJ. Se a TI faz uma leitura e TJ faz uma leitura, pode ler à vontade, né? Eu estou só consultando. É aquele negócio, estou só olhando. Eu entro num site aí, estou só olhando o preço do celular novo que lançaram. Rapaz, se eu pudesse eu comprava. O meu celular tá só a fubica, não tá nem recebendo meia hora de WhatsApp dos meus amigos. Aí eu tô só olhando, é read, né? Aí o outro também tá só olhando também, que é só o que tem a gente lisa no mundo, né? Então tá lá os dois só olhando, tá? Não preciso fazer nada, não tem conflito nenhum aí. Isso eu tô supondo o mesmo dado que. É como se eu estivesse consultando o mesmo celular que você naquele mesmo site na internet, né? O preço dele, as características, o que é que o processador dele faz, né? Se ele sabe dar cambalhota e tal, né? Então, vai que um de nós, de repente, faz aí, junta os trocados do bolso e decide comprar. Aí eu vou fazer um write, eu vou diminuir um lá daquele estoque, né? Aí se uma transação faz leitura desse dado Q e a outra faz o write, aí começou o perigo da coisa, né? A ordem passa a importar, pois pode haver a leitura de um valor antigo ou a leitura inesperada de um valor atualizado. Ou seja, se é o último item que tem lá no estoque e eu compro, aí eu faço um write, né? Eu debito um item no estoque. Ele deixa de estar disponível para você comprar. Você não vai poder clicar no botão de comprar assim que eu comprar, né? Então,
Nesse caso, você tem read e write como operações conflitantes. Aí você tem que escolher uma para dar prioridade em relação à outra, né? Ou ele deixa você consultar que ainda tem um no estoque, ou vende esse um do estoque para quem quer fazer o write. Mas alguma providência tem que ser tomada para poder deixar essas duas transações executarem em conjunto. Caso contrário, elas trarão um resultado inesperado para o nosso banco de dados. E se as duas quiserem fazer o write, e digamos que numa situação extrema seja o último item do estoque, tem eu e você comprando, alguma coisa tem que ser tomada de providência aí, né? A princípio a ordem não vai importar, mas certamente que uma dessas duas, no caso as duas, né, farão o read próximo, né? Porque o write, no caso, seria encomendar o produto, e o read seria confirmar se essa encomenda foi atendida, se deu certo, né? Para poder emitir nota fiscal, passar cartão, aquela coisa toda lá no comércio eletrônico, que existe lá no site, né? Então, quando a gente tem esse terceiro cenário aqui, de 2 write, imaginando que resta apenas um no estoque, né? Um dos dois tem que deixar de ser atendido. Nesse caso aqui, nós temos um caso claro, no meu modo de ver, de conflito. Conflito de escalonamento. Então, um dos dois tem que concluir a compra, enquanto o outro vai dizer assim, desculpe, mas o item... eu me enganei, o item tá zerado no estoque, né? Então, um dos dois vai ficar muito chateado com o site. Caso a promoção esteja boa, parcelamento, essas coisas assim. Então, dizemos que duas transações são conflitantes quando elas manipulam o mesmo item de dados, tá certo? E pelo menos uma delas quer escrever nesse item. Aí existe o conflito. Imagina quando as duas querem escrever. Aí o conflito é quase que garantido. É por isso que eu digo para você que a última aí é conflito garantido, né? É praticamente uma situação de guerra. Então como é que a gente resolve isso, cara? A gente faz troca, né? A gente ou atrasa uma transação em relação à outra, caso as duas já estejam na CPU já executando, e o algoritmo de detecção detectou isso um pouco tardiamente, né? Ele procura deslocar uma em relação à outra lá dentro da CPU. As duas threads são atrasadas uma em relação à outra. Ou então, simplesmente, se ainda der tempo, antes de submeter a CPU aquelas transações, né? O algoritmo devolve uma dessas transações para a fila de prontos e escolhe outra. Executa o teste de conflito, né? De seriação. Se der ok, joga logo as duas ali no processador. Se as duas já manipularem de cara itens diferentes de dados, eu quero comprar um celular, você quer comprar uma geladeira, no mesmo site, já cai direto na CPU e já executa em paralelo as duas threads e tchau. Quando a outra pessoa que está comprando o celular vier mais tarde, né, que vai ser atendido um segundo mais tarde, a solicitação dela, ela já vai ver de cara que o item não está mais disponível. E, coincidentemente, isso já aconteceu comigo, uma vez que estavam precisando em casa, se não me engano, de um ventilador, era um liquidificador, um objeto desses, assim, bem em conta, assim, do dia a dia mesmo, de uma família. E eu tentei comprar na internet. Quando eu comecei o processo de compra no site, que estava tendo uma promoção, isso foi uns 6 anos atrás, 7 anos atrás, eu acho. Quando eu comecei o processo de compra, o preço estava ok, o parcelamento estava até parcelando, estava beleza, o frete estava grátis. Aí eu, beleza, vou pedir. Quando eu cheguei no segundo clique lá do site, o item já não estava mais disponível. Quer dizer, já estavam vendendo o último do estoque. Então, fazendo isso, você trocando a transação, ou, no caso você, o algoritmo, né, de teste de seriação, ele resolve o problema da seriação, e o conflito se torna resolvido e o escalonamento se torna serializável ou seriável, dependendo da tradução que foi feita do material que você está estudando. O escalonamento ele é dito recuperável quando o sistema consegue se reajustar. Ou seja, se a detecção do conflito de seriação foi feita tardiamente, ainda dá tempo de mexer nas threads do processador. Aí ele é recuperável, né? Agora também pode acontecer algo muito chato. Eu não posso mais mexer nas threads, mas eu vi que está tendo um conflito ali que ou vende o último produto para um ou vende para o outro, e deu até um conflito que a gente deve evitar muito na computação, que você já deve ter ouvido falar nesse momento, chamado deadlock. A gente vai ver no futuro o deadlock envolvido em banco de dados em várias situações. No escalonamento e também no controle de concorrência é uma situação que acontece deadlock, e é muito triste quando acontece, né? Porque o sistema tem que tomar uma decisão. A gente vai ver isso no momento correto. Então, nesse caso, a gente tem que, às vezes, até chegar ao extremo de tirar essas duas transações da execução, devolver para a fila de prontos e dizer assim, ó, desmancha tudo que foi feito aí, esquece, e vamos escolher aqui uma das duas para começar a executar sozinha junto com outra. Tá certo? O problema disso é que quando, às vezes, eu tiro essas duas transações, eu preciso também mexer com outra que está lá na fila de prontos. Ou mexer com outra que até já terminou de executar.
E isso aí é altamente, digamos assim, é altamente traumático para quem gerencia banco de dados. É o chamado execução em cascata, né? É você desfazer em cascata algo que foi feito. Então, se eu estou aqui desfazendo duas transações que não deram certo, e isso vai me levar a desfazer uma terceira que já deu certo antes, isso aí é altamente não recomendável para o nosso trabalho. Porque seria um undo em cascata, seria um desfazer em cascata. Tá certo? Não é nem undo, não, que undo é outra história. A gente vai estudar depois o que é isso. Então, a gente não deve evitar esse tipo de problema, tá certo? De escalonamento priorizando o algoritmo de... Ah, professor, mas o SGBD faz muita coisa. Calma, cara. Agora que tu viu a primeira coisa que ele faz. Ele faz essa e muitas outras coisas em paralelo, até que ele pegue a transação, execute e te devolva o resultado. Então, quando você bota aí um SQLite, um MySQL no teu computador e bota lá um select, asterisco from, não sei o que, só para testar, ele faz tudo isso. Tá certo? Faz tudo isso e mais alguma coisa que tu não estudou ainda. Até o dia que chegar a nossa primeira prova, você vai ver o tanto de coisa que o banco de dados faz. Ah, professor, então é por isso que o meu computador deu uma morrida bem feia quando eu instalei. Dependendo do banco de dados que você instalou, meu amigo, o seu computador deu uma queda de desempenho bem considerável. Porque ele tem que gerenciar essa coisa o tempo todo, de ficar executando e tal, esses testes todos, tá certo? Então é o escalonamento, pessoal, que vai implementar a propriedade do I, do ACID, lembra do isolamento? Então é ele que vai dizer assim, transação 1 e transação 10 vão executar juntas. Porém, o dado que você vai mexer, minha filha, não tem nada a ver com o dado que você vai mexer. Pode entrar aí na CPU. Então, dentro da mesma CPU, dentro daquele mesmo chipzinho ali. Mas o dado de um não tem nada a ver com o dado da outra. Eles estão isolados. Tá certo? É o escalonamento que vai garantir isso para nós. E testando a seriação, nós temos o algoritmo do grafo de precedência. Tá certo? Nós temos aqui alguns passos bem simples. Com o uso de grafo, você vai, de certa forma, meio que abusar o uso de grafo nessa disciplina, que de vez em quando a gente vai usar um grafozinho para testar se a transação é serial. Usar um grafozinho para testar se a transação tá controlando a concorrência, ok. Se não está em deadlock. Testar um grafozinho e por aí vai, tá certo? Então a gente vai trabalhar de vez em quando com um grafo de precedência, que é um grafo direcionado. E o algoritmo diz o seguinte. Para cada transação que você está selecionando para executar, você faz um nó. 2, 4, 6, 8, o que for lá que sua CPU der conta, tá certo? Digamos que ela esteja disputando o mesmo dado, o dado Q, nesse caso aqui que nós estamos trabalhando nesse algoritmo, né? É um registro de um cliente lá, um produto que 2 clientes estão comprando e por aí vai, né? Então, se TI executa um write antes que TJ execute um read, a gente faz uma aresta de I para J. Se TI executa um read antes que J execute um write, faz a aresta de J para I, tá certo? E assim faz também com o write. Se uma executa o write antes da outra, faz uma aresta apontando de uma para outra. Se aparecer um ciclo no seu grafo, né, de 2, 4, 6, 8 transações, né? Se de repente todo mundo aponta para todo mundo, mas não fecha o ciclo, tá ok. Mas se o ciclo fecha, esse escalonamento precisa ser reorganizado. Eu preciso tirar alguém dele, colocar outro alguém, para poder... colocar alguém que de preferência não manipule esse dado Q, para eu não ter que executar esse algoritmo, tá certo? Então é isso que o SGBD faz o tempo todo, como assim, digamos assim, a tarefa zero, na hora que ele escolhe 2 transações para executar, certo? Ele usa esse algoritmozinho bem aí, montando um grafo. Olha aí as coisas de estrutura de dados aparecendo para tentar a gente, né? E as principais operações que nós temos dentro de uma transação, só para a gente poder começar a fechar as ideias da aula de hoje, são as operações de Begin Transaction, né, que ela delimita o início da transação. Operações de read e write, que na linguagem SQL, que é a mais conhecida nossa, a mais usual, são aquelas operações de update, de insert, de select, né? Select no caso é um read. Update é read e write junto na transação só, numa operação só e por aí vai, tá certo? E o final da nossa transação é delimitado pelo end transaction, que delimita o fim da transação. Caso você não insira isso no seu SQL, você insira só os comandos de read e write, né? Só os updates, deletes e tal, o seu banco de dados ainda dá uma paradinha para colocar dentro da sua transação o begin e o end. Então, se você puser no seu script SQL os comandos de begin e end antes de cada comando, begin transaction e end transaction, antes de cada comando, ou de cada grupo de comandos que você deseja executar em conjunto,
da linguagem SQL, você vai, de certa forma, deixar o seu SGBD mais livre para executar outras checagens que ele deve executar. Tá certo? Mas só faça isso se você souber o que está fazendo. Você tem que ter uma certa perspicácia de programador em SQL para poder colocar os begins e ends nos seus devidos lugares. Commit transaction é o comando que vai gravar com sucesso a sua transação ao final. Rollback é o comando que detectou que algo deu errado e essa transação tem que ser desfeita. Geralmente esses dois comandos aí são executados de maneira quase que exclusiva pelo próprio SGBD. Ah, professor, mas eu vi no manual do SQL que eu posso me logar aqui no console do meu banco e botar um commit lá. Tu vai mandar commitar o que tiver ativo lá. Se essa transação tiver em falha, se ela tiver violado a consistência do banco de dados, teu banco de dados vai ficar danificado. Porque você chegou lá na ignorância e mandou dar um commit, certo? Deixa que o banco gerencia, deixa que o banco controla os comandos de commit e rollback. Beleza? E finalmente nós temos o log, que nós vamos estudá-lo mais a fundo em algoritmos futuros, em aulas futuras, tá certo? E o log ou journal, ele é um sistema de acompanhamento do que está acontecendo dentro do teu banco de dados. Comparando ao livro de George Orwell, que é o 1984, o ano que vivemos em perigo, né, ou algo parecido com isso, o log seria o Big Brother. Né? O Big Brother não tem nada a ver com aquele programa lá de coisas que aparecem na televisão, né, que você está acostumado a assistir, ou já até abusou de assistir como eu já abusei há mais de 20 anos. Então, o Big Brother, lá no caso desse livro, que foi escrito na década de 60 do século passado, seria um computador que existiria na sociedade no ano de 1984. Olha o tempo que já faz que passou isso, né? E que esse computador controlaria a vida de cada um de nós, ele veria quando é que cada um de nós estivesse em casa, tomando banho, regando plantas, né? Parece até as coisas que tem hoje de Google Earth e coisa parecida, só que ele não chega a fazer o que o Big Brother faz, né? O Big Brother era altamente invasivo lá no livro do cara. Então o log ele é uma espécie de Big Brother, ele está ali no banco de dados só vigiando o que está rolando ali, né? Há um tempo atrás tinha umas ferramentas de bate-papo na internet, digamos assim, os bisavós do WhatsApp hoje, do WhatsApp, né, que é o nome certo do aplicativo, que tinha o recurso de log também, né? Você conversava com a pessoa e depois provava que tinha conversado com a pessoa exibindo o arquivo TXT lá com a conversa registrada, o log, né? Embora o WhatsApp também, se não me engano, salve isso também. Se você mandar explicitamente ele salvar log de conversa, ele salva também. Então, qualquer aplicativo de bate-papo chega a fazer isso. Então, o banco de dados ele faz isso o tempo todo. Ele usa o log para fins de segurança, para fins de gerenciamento de transação, para fins de gerenciamento de usuário, né? Para fazer auditoria. Ele também é conhecido como Audit Trail, né? A trilha de auditoria. Então, esse sistema de log, ele é um sistema fundamental de acompanhamento de tudo o que acontece no teu banco de dados, ok? Então nós temos aqui o log sendo apresentado para vocês nesse momento agora como um subsistema que acompanha a execução de cada transação, executando todos os seus efeitos, registrando todos os seus efeitos sobre o que aconteceu no banco. O dado era X, fulano se logou e alterou para Y. O log grava isso, tá certo? Tem como eu saber no futuro o que é que você fez com o seu login. Tá certo? Então esse é um arquivo texto que é submetido às mesmas regras de segurança dos dados. Tá certo? O seu uso é fundamental nos algoritmos de recuperação, que existe um aspecto operacional de banco de dados, que o banco de dados, caso aconteça uma falha, um reset, a máquina desligue sem mais nem menos, quando você conseguir ligar de novo a máquina, ela tem um algoritmozinho lá que executa, que recupera os dados. Então o log é usado, o log é a ferramenta fundamental para esse tipo de algoritmo, tá certo? Então, de acordo com a comparação do livro de ficção, o log é uma espécie de Big Brother lá do banco de dados, tá certo? E com isso nós encerramos essa aula que apresenta transações para você, que apresenta esse primeiro aspecto operacional de banco de dados. Agradecemos a sua atenção e estamos à disposição para suprir eventuais dúvidas pelos nossos meios de comunicação.